não vai ter, né? Que é a ceia ou não? É a ceia, né? Então daqui 2 semanas volta tudo ao normal. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia, por favor. Muito obrigado. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos hoje que está queimando, fervendo no meu coração, e eu sei que isso vai ferver no seu coração também. Deus vai falar muito com você. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Diz assim, ó: Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Amém, irmãos? Então, só um parênteses aqui, ó. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram. Aquilo que nós fazemos para a obra do Senhor, para que a igreja avance, Deus não esquece disso. Amém? Outra questão. Nem o amor que lhe mostraram, o amor foi demonstrado a quem? Ó, a Deus. Mas por meio de quê? Por meio de quê? Quando nós ajudamos, né, os irmãos na fé. Então, quando nós, irmãos, abençoamos outras pessoas, quando nós somos canais de bênçãos na vida de outros, para Deus isso é considerado como amor a Ele. E Deus falou: eu não sou injusto. Eu não sou injusto. Eu não esqueço o trabalho que vocês fazem. E quando vocês fazem algo pelo outro, eu considero como amor a mim. E eu não esqueço disso, não. Eu não sou injusto, não. Amém, irmãos? Vamos orar então para Deus falar conosco. Senhor, eu te louvo muito nessa noite, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque é tão bom sentir a tua presença aqui conosco. Eu tenho a plena certeza de que o Senhor está aqui. O Senhor já ministrou o nosso coração através desse louvor. E em nome de Jesus eu clamo a Ti, Senhor, fale conosco nesse momento. Nos alimente com a sua palavra. Eu declaro em fé, na autoridade do Senhor, que esse ambiente é um ambiente sedento pela sua palavra. É um ambiente de corações desejosos pelo Senhor, por ouvir a verdade da sua palavra. E mais uma vez, a tua palavra, que é viva e eficaz, vai transformar a nossa vida, vai produzir frutos na nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O tema da palavra é uma pergunta. E você pode fazer para o seu irmão aí. Fala assim: irmão, como Deus se manifesta por aqueles que o servem? Como que Deus, irmãos, se manifesta em favor das pessoas que servem a Ele? Tem servos de Deus aqui? Amém? Como Deus se manifesta? Nós somos servos de Deus. Gente que falha, né? Que tem dificuldades, que luta por muitas coisas. Nós somos tudo gente. Graças a Deus, né? Somos gente. Mas no nosso coração tem um desejo de servir a Deus. Tem um desejo de agradar ao Senhor. Tem um desejo de obedecer a Deus. Amém, irmãos? Nós procuramos, na graça que Deus nos dá, abençoar outras pessoas. Deus vê isso como amor a Ele. E Deus quer falar com você nessa noite. Eu não esqueço nada disso. Eu não esqueço o que vocês estão fazendo. Eu não sou indiferente. Isso não passa batido aos meus olhos. Amém, irmãos? E isso Deus falou muito no meu coração nessa semana, irmãos. Deus não é indiferente com relação àquilo que nós fazemos para servir a Ele. Os irmãos estão entendendo? Deus não deixa passar batido. Deus não se esquece. Se nós estamos querendo servir ao Senhor, obedecer ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, amar o Senhor, vai ter resultado. Deus vai se manifestar por nós, irmão. Amém? Deus é um Deus leal, aliança. Deus é um Deus, e a Bíblia diz: seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Se Ele falou
que Ele não se esquece, que Ele não é injusto, nós podemos ter certeza de que Deus vai se manifestar por nós. Amém, irmãos? Então eu posso afirmar para os irmãos, sem sombra de dúvidas, que Deus se manifesta por aqueles que servem a Ele. Você pode estar seguro nisso. Amém? Você pode contar com Deus lutando por você. Lá em Romanos diz assim, ó, se Deus é por nós, quem será contra? Deus não garante que não vai ter situação difícil. Deus não garante que nossa vida vai ser, né, nas nuvens de algodão doce, pétalas de rosa, coisas maravilhosas. Não, Deus não garante. Vai ter problemas, vai ter dificuldade, vai ter resistência. Mas se Ele é por nós, se Ele manifesta por nós, quem pode ser contra? Amém, irmãos? Quem pode se levantar para te destruir? Que circunstâncias pode destruir você? Nenhuma. Nenhuma circunstância, irmão. Isso aqui Deus fez queimar tanto no meu coração, irmãos. Depois eu vou falar mais um pouquinho. Mas eu não sei, os irmãos, às vezes a gente fica com medo tão fácil, né? A gente fica atemorizado, começa a acontecer alguma coisa, ou algo sai de forma diferente como a gente esperava, e a gente começa a ficar com medo, e agora como será? Irmãos, na nossa vida não precisa ter lugar para o medo, porque Deus é por nós, Ele se manifesta por nós. Amém? Você pode viver seguro. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos algumas formas pelas quais Deus se manifesta por aqueles que servem a Ele. Primeiro, Deus se manifesta com provisão. Amém? Você quer ter provisão de Deus na sua vida? Deus se manifesta. Se nós servimos a Ele, se o nosso coração está disposto a servir a Deus, a amar a Deus, a fazer a vontade de Deus, irmãos, nós vamos ter provisão dele. Amém? Os irmãos estão entendendo mesmo? Pastor, então você está falando que nunca vou passar dificuldade, né? A minha conta lá no Sicredi sempre vai estar nos... quantos dígitos? 9 dígitos, sabe? Aqueles milhões que eles vão ligar para a gente. Irmão, não estou afirmando isso. Vai ter momentos que a gente vai passar por escassez. Todo ser humano passa. Guarde isso aqui. E quando você passar, não pense que Deus se esqueceu de você. Não, Ele não se esqueceu. Nesses momentos, nós aprendemos a confiar ainda mais em Deus. Às vezes, Deus quer nos ensinar isso, irmãos. Às vezes, Deus quer abrir os nossos olhos para as outras coisas. Às vezes, Deus quer ativar a nossa fé. Então, passamos por um momento de escassez, mas são apenas momentos. Em via de regra, a vida que Deus tem para nós é uma vida abundante. Jesus diz, o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida. E o que mais? E a tenham em abundância, João capítulo 10, versículo 10. Lá em Gênesis 22, irmãos, Deus pediu a Abraão que sacrificasse o filho. Como é que chamava o filho de Abraão? O Isaac. Né? O que a gente entende é que Deus deu o filho para Isaac e Isaac começou a amar mais. Deus deu o Isaac para Abraão e Abraão começou a amar mais Isaac do que o próprio Deus. Aí você vê até no título, né, lá de Gênesis, que Deus colocou Abraão em teste. Era como se Deus tivesse falado assim com Abraão. Abraão, imagina, irmão. Abraão foi ou não foi? Foi. Pegou a lenha, o jumentinho, o menino e subiu. Ao subir, o menino, pai, tá a lenha, tá aí o fogo, tá tudo, né? E o sacrifício? Cadê o sacrifício? Nós estamos indo sacrificar, mas cadê a provisão, pai? Aí o que Abraão falou? Deus proverá para si. E toca o barco. Chegando lá em cima, Abraão prepara tudo, irmãos. E nada da provisão. Cadê? E você fica imaginando o menino, né? O menino olhando, falou assim, o pai falou, mas chegamos aqui, não tem nem um cabritinho. Daqui a pouco, depois de tudo pronto, Abraão pega o menino, coloca ele lá em cima. Na hora que ele ergue para sacrificar, a Bíblia diz em Gênesis, versículo 22, não toque no rapaz, disse o anjo. E se você for ler, não sei se na sua Bíblia está, mas
O anjo está aí com letra maiúscula. Quando a Bíblia se refere a anjo com letra maiúscula, está se referindo a quem? Próprio Jesus. Então Jesus falou com ele: não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Amém, irmãos? Aqui tem um princípio muito poderoso, irmãos. Quando Deus nos pede para fazer algo, quando Deus nos confia uma missão, quando Deus nos dá uma ordem, Ele mesmo é o encarregado de prover o que for necessário para a gente cumprir aquele chamado e aquela ordem. Se você precisa de sabedoria, você não precisa preocupar, Deus vai te dar. Se você precisa de recursos, não precisa preocupar, Deus vai te dar. Se você precisa de força, de estrutura, que às vezes é necessário, irmãos, Deus vai te dar. Vai nascer força de onde não tem, Deus vai te dar. E você vai olhar e vai falar: meu Deus, como que eu venci essa situação? Eu não me imagino vencendo. Foi Deus que te deu. Então, quando Deus nos dá uma missão, irmãos, um chamado, Deus é o próprio provedor. Ele vai prover tudo o que você precisar. A única coisa que precisamos ter é coragem para obedecer. Fala para o seu irmão, fala assim: irmão, você tem que ter coragem. Nós precisamos ter coragem, irmãos, para servir a Deus. Intrepidez, né? O problema, não, na verdade a bênção é que não ficou só no carneirinho, não, irmãos, né? Não ficou só no carneiro. Diz assim, ó, versículo 15 do capítulo 22: pela segunda vez o anjo, com letra maiúscula, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que te abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém, irmãos? Olha aí o privilégio de servir a Deus. Abraão só não experimentou só a provisão do carneiro, não. Deus deixou muito claro, falou assim: porque você me obedeceu, Abraão, desse Isaac aí, você vai ter uma descendência tão numerosa como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Essa descendência, ela vai conquistar muitas cidades que se levantarem contra elas, e todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém, irmãos? Servir a Deus atrai as bênçãos dele sobre a nossa vida. Deus deixou muito claro: eu estou te dando isso, eu estou te dando essa promessa porque você me obedeceu. Amém, irmãos? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar sobre o povo judeu. Quantas coisas o povo judeu abençoou o mundo, irmãos? Quantas ideias, quantas criações, quanta inteligência, quanta sabedoria. Os irmãos sabem? Leia aí a respeito do povo judeu. É os filhos de Abraão abençoando toda a terra. Abençoando toda a terra. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo mesmo? Deus recompensou grandemente Abraão por servir e obedecer a ele. Amém? Agora, algo que Deus estava me mostrando. Presta bastante atenção nisso aqui. Ó. Quando Abraão, Deus fala com ele: olha, eu estou te dando essa promessa porque você me obedeceu. Abraão estava debaixo da lei? Ele já vivia na lei? O que os irmãos acham? Tinha lei? Tinha ou não tinha? Quem acha que tinha? Quem acha que não? A lei veio por meio de quem, irmãos? Moisés. Foi depois. Abraão não vivia na lei. Então, eu já ensinei isso aqui, irmãos. Lei, às vezes as pessoas pensam que viver na lei é obedecer a Deus. Não tem nada a ver. Se você ouvir isso, você pode ter certeza que não é de Deus, não é um ensino bíblico. Obedecer a Deus é um princípio de vida. É um princípio que vai levar a gente a acessar as bênçãos que Deus tem para nós.
Amém? Abraão não vivia na lei, ele vivia por princípios. E esse princípio que Abraão viveu vale para nós hoje. Nós somos filhos de Abraão. Se nós obedecermos ao Senhor, se nós servirmos ao Senhor, Ele vai ser o nosso provedor. Ele vai ser o nosso provedor e ainda mais vai nos dar promessas, vai fazer mais do que nós pedimos, mais do que nós oramos, mais do que nós imaginamos. Mas nós precisamos servir a Ele. Amém, irmãos? Isso aqui falou muito no meu coração. A gente precisa ter coragem de obedecer a Deus, de renunciar a algo por convicção de que Deus pediu. E você vai ter a provisão, tanto para a missão que você está fazendo para Deus, quanto também você vai ser recompensado com muito mais, com promessas. Amém, irmãos? Eu sei que você vai ser. Vai chegar um dia na sua vida que você vai pensar assim: eu nunca imaginei que eu poderia chegar nesse nível de vida. Eu nunca sonhei isso para mim. Deus me abençoou muito mais do que a expectativa de que eu tinha. Isso vai chegar na sua vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tem pessoas dispostas a servir a Deus aqui? Amém? Deus proveu para os profetas. Deus proveu para os seus discípulos. Um dos nomes de Deus é Jeová. Que significa o quê? Deus da minha provisão, Deus provedor, né? Então, irmãos, Deus se manifesta por aqueles que o servem como provisão. Como provisão. Você não precisa ficar doido para tentar prover para você. Você não precisa mentir para prover para você. Você não precisa mexer com coisas ilegais, erradas. Se você servir a Deus, Deus vai prover para você. Amém, irmãos? Proveu para Abraão, proveu para os profetas, proveu para os discípulos. Você acha que na hora que chegou na nossa vez, Deus não vai prover? Amém, irmãos? Amém? Os irmãos estão entendendo mesmo? Então, a primeira forma como Deus se manifesta pelos seus servos é por meio da provisão. Segundo, como Deus se manifesta em favor dos seus servos. Fala para o seu irmão, fala assim: irmão, Deus defende os seus servos. Deus defende os seus servos. Isso aqui, irmãos, Deus ministrou muito ao meu coração. Por quê? O medo é um dos sentimentos mais horríveis que existe. O medo paralisa as pessoas. Gente que poderia, ter um potencial muito grande, poderia alcançar muitas coisas, poderia viver muitas coisas, poderia ser instrumento para muitas coisas. O medo impede essas pessoas de prosseguir. Às vezes o medo impede você de entrar numa porta que Deus abriu. O medo te aprisiona, né? Mas, na verdade, irmãos, existe um espírito que trabalha pelo medo. Mas em 2 Timóteo 1,7 diz: Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia e intrepidez. E às vezes o medo pode manifestar de várias formas. A gente pode ter medo da falta, pode ter medo de não dar conta, pode ter medo do futuro, de não saber como vai ser. Mas às vezes, irmãos, os inimigos nos causam medo. As circunstâncias, as dificuldades. Os irmãos estão compreendendo? Às vezes na sua vida lá se levanta inimigos, se levanta resistência, se levanta situações que você pensa assim: dessa daqui eu não saio. Mas eu estou aqui para te falar hoje, irmãos, da parte do Senhor. Você não precisa ter medo, porque Deus te defende. Se você serve ao Senhor, Deus vai defender você. Amém? Nós não precisamos ter medo de nada. Deus nos defenderá. Você pode viver seguro. Nós servimos um Deus de aliança, nós servimos um Deus leal. Então você pode viver seguro de que, se você está servindo ao Senhor, você tem alguém muito poderoso na sua retaguarda. Amém, irmãos? Eu estava meditando sobre alguns exemplos. Teve um momento lá em Números, muito conhecido. O Moisés casou com uma etíope. O Arão e a Miriam começou a criticar muito, desprezar, começou com um burburinho. Moisés viu aquilo, irmão? Os irmãos estão comigo mesmo? Moisés viu, irmãos, os dois falando? Não, Moisés não viu nada. Moisés estava na dele lá. Mas quem que viu? Deus. Chamou
o Arão e a Miriam, falou: o que está acontecendo? E o Moisés: vocês estão aí falando muita coisa, mas como eu servo Moisés, eu falo face a face. Os irmãos já sabem o que aconteceu. Miriam ficou leprosa, teve que ficar 7 dias afastada, e com isso a nuvem ficou parada 7 dias. Os dois atrapalharam o mover da nuvem. O povo teve que ficar 7 dias parado. E isso Deus ministrou meu coração, irmãos, porque Moisés nem tinha visto, nem tinha ouvido a crítica. Moisés não ficou sabendo de nada, mas Deus defendeu ele. Deus defendeu ele, irmãos. Tem coisas que às vezes você nem sabe. Tem críticas, tem mentiras, tem calúnias, tem planos maus, tem fofoca, tem tanta coisa que você às vezes nem ouve. Mas você pode viver seguro de que Deus está te defendendo. Deus está te defendendo. Amém, irmãos? Deus está guardando você. Não precisa viver preocupado, não precisa viver inseguro. Um outro exemplo que eu quero compartilhar com os irmãos é o exemplo de Elias. Né? Profetas de Baal, 450 profetas de Baal, estava lá dizendo que Baal era Deus. Elias desafiou eles, depois eu vou falar mais sobre isso, mas Elias desafiou eles, falou: então o Deus que for, nós vamos orar aqui e vamos ver que o Deus que responder. Aí os irmãos já sabem que o Deus de Elias respondeu. Depois disso, irmãos, se levantou alguém, uma mulher, que falou, e aí Elias matou os profetas de Baal. Aí Jezabel se levantou e falou assim: eu vou fazer com ele a mesma coisa que ele fez com os meus profetas. Vou matar ele. O Elias ficou com medo, irmão. Fugiu, foi para a caverna, queria morrer. Aí Deus vai lá, chama ele e falou: Elias, o que você está fazendo aí, meu filho? O que você está fazendo aí? Tem muita missão ainda. E eu te pergunto, irmão, você lembra como que Jezabel morreu? Caiu e cachorro comeu a carne dela. A mulher que estava falando que ia matar Elias. O Elias estava lá com medo, mas Deus pegou o negócio para ele. Defendeu Elias. Jezabel matou Elias, irmão? Morreu. Ela morreu. Caiu da janela e morreu, e cachorro comeu ela. Comeu a carne dela. Irmãos, nessa semana Deus ministrou isso muito no meu coração. A gente não tem motivo nenhum para ter medo, não, irmão. Nós podemos viver seguro. Não preocupa, não. Não vive atribulado, não. Não fique com medo do que pode fazer contra você, do que o inimigo pode fazer, do que pessoas podem fazer. Rapaz, Deus te defende. Deus te defende. Pastor, mas é uma situação tão difícil, levantaram contra de uma tal maneira. Rapaz, vai dormir em paz. Deus te defende. Só chega para Deus e fala: Senhor, o Senhor está sabendo. Eu não quero nem saber, eu entrego para o Senhor. Aí você deixa com Ele. Amém, irmãos? Um outro exemplo foi Eliseu, irmãos. Deus deu a graça para Eliseu de descobrir os planos dos inimigos, e ele contava para o rei de Israel. Aí o rei da Síria ficou sabendo daquilo, falou: nós temos que matar Eliseu. Foi lá e cercou a cidade onde Eliseu estava. Quando o menino acorda para escovar os dentes, o ajudante de Eliseu, que ele olha assim, nem sei escovar o dente, né, irmãos? Imagino, né? Às vezes molhar a boca. Ele olha e fala: não é possível, nós estamos cercados. Foi lá e chamou Eliseu, falou: Eliseu, nós estamos perdidos, vem cá para você ver. Os inimigos cercaram a cidade, Eliseu estava cercado, aparentemente não tinha como sair. E eu fico imaginando Eliseu batendo no ombro dele, falando assim: meu filho, você não sabe o que eu estou vendo. Senhor, abre os olhos desse menino que está dormindo ainda. Quando Deus permite aquele menino abrir os olhos, ele vê, né? Ele vê que a proteção que estava em favor de Eliseu e dele. Deus fez algo milagroso ali, irmãos. Eliseu sofreu um arranhão? Nada. Deus livrou ele de uma emboscada, de uma
de um cerco que era impossível sair naturalmente. Aí a gente vê Deus defendendo Elias, a gente vê Deus defendendo Moisés, a gente vê Deus defendendo Eliseu, a gente vê Deus fazendo, né, defendendo os seus servos. Será que chegar na nossa hora, Deus vai nos abandonar, irmão? Não vai, não. Você pode viver seguro. A palavra que eu quero transmitir para os irmãos é isso hoje. Nós temos que voltar para casa seguro de que nós temos um Deus leal, nós temos um Deus verdadeiro, nós temos um Deus de aliança, nós temos um Deus em quem nós podemos descansar, de que Ele luta as nossas causas quando nós estamos servindo a Ele. Amém, irmãos? Essa é uma grande verdade. Isso também, irmãos, é uma grande vantagem de servir a Deus de todo o coração. Você pode viver seguro. Vai ter inimigos, vai ter circunstâncias difíceis, mas você tem um Deus que luta por você. Você tem um Deus que te defende. Amém, irmãos? Por último, quero compartilhar com os irmãos o que Deus faz por aqueles que o servem. Deus respalda com autoridade. Isso aqui é muito poderoso, irmãos. Se você serve a Deus, você pode contar com o favor de Deus, selando aquilo que você faz, selando a sua vida. O que é isso na prática? Vou voltar ao caso de Elias, irmãos. Elias era um profeta de Deus? Era ou não era? Era. Servia ao Deus verdadeiro. Só que os profetas de Baal não reconheciam Deus. E falava, Deus verdadeiro é o nosso. Aí Elias chama eles e fala assim, então vamos resolver isso agora. Ué. Vocês fazem oração ao Deus Baal, eu vou fazer o meu Deus. O Deus que responder, então é o Deus verdadeiro. Pode começar. E aí os profetas de Baal começam a orar, começam a dançar, né? E aí o Elias, irmãos, eu nunca tinha percebido isso. Elias começou a caçoar deles. E a Será de Israel. Elias começou a caçoar, falou, capaz do Deus de vocês está dormindo, hein? Mas ele está muito ocupado, bom, porque não estão ouvindo. Você imagina, um contra esse tanto, irmão. Você fica imaginando. Só pode que o Deus de vocês está dormindo, grita mais alto. E eles estão lá, e nada. Cansou? Não teve jeito mesmo não. Então agora é minha vez. Elias vai lá, prepara o altar e ora. O que Deus fez, irmãos? O fogo caiu. Deus respaldou Elias. Deus é um Deus de aliança, irmãos. Deus é um Deus leal. Deus não deixou Elias passar vergonha. Deus não deixou Elias ser humilhado. A confiança de Elias estava em Deus. E na hora que ele orou, Deus falou assim, está aqui o Deus verdadeiro. O Deus de Elias é o Deus verdadeiro. Amém, irmãos? Todos depois foram mortos, ficaram humilhados e depois foram mortos. Irmãos, Deus sempre vai respaldar aqueles que servem a Ele. Deus vai selar suas palavras. Deus vai selar a sua vida. Deixa eu falar algo para os irmãos. Muitas pessoas, uma tática que o inimigo usa muito para paralisar a gente, é questionando se você é de Deus ou não. Principalmente no dia que você erra. No dia que a gente erra. Sempre vai ter um enviado do inferno para dizer, se você fosse de Deus mesmo, né? Aí, ó, olha o crente aí, ó. Crente também erra, não é, irmão? Sempre vai ter um enviado para questionar você. Sempre vai ter um. Mas você pode viver seguro. Se você errar, pede perdão a Deus. Mas, Senhor, eu quero servir o Senhor. Deus vai selar você. Vai chegar um momento que esses mesmos vão reconhecer. Falar, realmente é uma pessoa de Deus. Não tem jeito, não. Amém, irmãos? Um outro exemplo é os discípulos. Os discípulos, irmãos, eram capiais. Gente simples, né? Mas os de fora, os poderosos, tiveram que reconhecer que eles eram de Jesus. Lá em Atos 4,13 diz assim, ó, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se
e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer o contrário. Quem era esse homem que tinha sido curado? O coxo, o paralítico lá. Os de fora, olhando para Pedro e para João, falam, gente, como é que pode? Ó, eles não são pessoas de muita sabedoria natural, são simples, pescador. Como é que pode ter uma autoridade tão grande? Como é que pode ter um poder de Deus, um poder tão grande assim? Curou o homem. E eles reconheceram, eles estiveram com Jesus, só pode. Não tem como negar, não. Esses homens em si mesmos, eles não tinham isso não, mas eles estiveram com Jesus. São pessoas de Deus mesmo. Amém, irmãos? Isso vai acontecer com você se você servir ao Senhor. Podem criticar, pode questionar, continue servindo a Deus. Continue servindo ao Senhor. Independente das circunstâncias, Deus vai honrar, Deus vai respaldar a sua vida. Em algum momento, terão que reconhecer que você é uma pessoa de Deus. Amém? Já estou quase encerrando. Um outro momento foi lá em Atos capítulo 28, que Paulo estava sendo levado para ser julgado em Roma. Aí os irmãos sabem que eles sofreram uma grande tempestade, o navio não tinha condição de prosseguir, pararam numa ilha chamada Malta. Aí, povo molhado, com frio, eles estão lá fazendo uma fogueira para poder esquentar o corpo, né? Quando Paulo estava lá arrumando a lenha ali, o que aconteceu, irmão? A cobra veio e picou em Paulo. Quando o povo viu que Paulo foi picado, o que eles falaram? A justiça divina agora se manifestou nesse homem. Ele não morreu no mar, não, mas agora ele morre, né? Porque Deus é justo. Ele ainda acreditava que era Deus que estava punindo ele. Que Deus é justo, agora esse bandido vai morrer. Esse assassino vai morrer. O que aconteceu, irmãos? Eles esperavam que Paulo fosse inchar por causa do veneno da cobra e morrer. O que aconteceu? Foi passando um tempo, eu fico imaginando um cutucando o outro, falando assim, aqui, aconteceu nada com ele, hein? Será que... Mas não, pô, calma que você vai ver, essa cobra aí ninguém resiste não. E foi passando o tempo e nada aconteceu com Paulo. Qual foi o fim dessa história? Eles estavam reconhecendo, achando que Paulo era um Deus. Achando que Paulo era um Deus, de assassino, de tudo de ruim. Depois Paulo ainda curou o chefe daquela ilha, foi instrumento de Deus naquele lugar ali. Deus respaldou Paulo naquele lugar em que condenaram ele à morte. Amém, irmãos? Se nós estivermos servindo a Deus e paciência, irmão, para passar nos momentos difíceis, é inevitável que Deus vai respaldar a sua vida. É inevitável. Você só precisa permanecer. Você só precisa continuar. E o que eu achei interessante, irmãos, é que Paulo não se defendeu. Paulo não fez nada. Ele sabia que Deus ia respaldar ele. Ele sabia. E chegou o momento. Amém? Podia dar tantos exemplos aqui. Neemias. Quantos impedimentos se levantaram contra Neemias? Está lá reconstruindo as muralhas. Aí um vem e fala, ih, rapaz, eles estão lá reconstruindo as muralhas, mas se subir uma raposa nesse muro, cai. Você imagina você fazendo algo, construindo, e alguém, né, irmãos, cutucando com vara curta. Você imagina? Né? Você está aí construindo, aí passa um, fala, ih, essa obra vai para frente. Não. Isso aí não vai dar certo, não. Uma raposa que subir aí destrói. E eles foram, levantaram calúnia contra Neemias e falou, você está querendo causar uma revolta? Neemias falou, não é isso não, o que vocês estão falando é mentira. E continuou. Qual foi o resultado, irmãos? 50 e poucos dias os muros estavam reconstruídos. E reconheceram que foi Deus que fez, foi Deus que deu graça para eles, deu força para eles, né? Moveu no coração do povo. Deus respaldou aquela obra. Será que na hora que chega no nosso tempo, Deus não vai fazer, irmão? Deus vai respaldar você. Deus vai respaldar você. Deus vai te dar autoridade. Não precisa ficar com medo. Amém, irmãos? Os de fora podem até não gostar, pode até criticar, pode até te zombar, pode até fazer o que for. O fato é que Deus vai
respaldar você com autoridade. Amém? A palavra que eu quero encerrar com os irmãos aqui é: você tem um Deus leal. Fala para o seu irmão, você tem um Deus leal. Deus não é menino, irmãos. Menino, né, por causa da imaturidade, é que promete 1000 coisas, daqui a pouco abandona aquilo ali e te deixa na mão. Deus não é menino. Deus é Deus. Se Ele te levantou, se Ele te chamou, se você está servindo a Ele, Ele vai com você até o fim. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. É todo dia. No dia que tem inimigo, no dia que não tem, no dia que está difícil, no dia que não está, Ele está com você todo santo e abençoado dia. Amém, irmãos? Deus não é menino. Deus, Ele é leal com aquilo que Ele fala. Então não tem motivo para a gente ficar preocupado. Não tem motivo para a gente ficar com medo. O que a gente precisa aprender, e eu falo para os irmãos como alguém que precisa aprender isso todos os dias, é transferir para Deus. Deus, eu estou servindo ao Senhor. Isso aqui eu não posso resolver, eu transfiro para Ti. Vamos ficar de pé para a gente orar? Queria pedir que você fechasse os seus olhos nesse momento. E nós vamos fazer uma oração, irmãos, de entrega. Uma oração de entrega ao Senhor. Irmãos, nós somos pequenos demais. Nós somos muito insignificantes. Se nós confiarmos na nossa força, na nossa capacidade, qualquer coisa abala a gente. Qualquer problema vai gerar medo em nós. Qualquer circunstância vai fazer a gente pensar em desistir. Mas se nós tivermos consciência, irmãos, do tamanho do Deus que nos chamou para servir a Ele e que prometeu que se Ele é por nós, nada pode ser contra, que prometeu que vai estar conosco todos os dias, que 365 vezes disse: não temas, não temas, não temas, que falou com Josué e fala conosco: seja forte e corajoso. Irmãos, nada vai parar a gente, não. Nada pode parar. Alguém que tem consciência de que serve um Deus leal, um Deus de aliança, um Deus que provê, um Deus que defende, um Deus que respalda com autoridade. Quem sabe você está aqui hoje e você tem vivido um tempo de medo, insegurança, talvez ansiedade, preocupação. É o dia de você transferir isso para o Senhor. É o dia de você voltar leve para casa, carregando o fardo de Jesus, porque Ele falou que o fardo que Ele dá é um fardo leve. Se está pesado é porque nós estamos carregando o fardo errado. Transfere para o Senhor agora. Transfira para o Senhor. O que está roubando a sua paz? O que está te causando medo? O que está fazendo você chorar e fazendo você pensar em voltar atrás? Transfira para o seu Pai hoje. Transfira para o seu Deus. Transfira hoje e amanhã. Se essa preocupação bater na porta da sua mente, você fala: já entreguei para quem resolve. Se o medo voltar à sua mente amanhã, você já pode dizer ao medo: já está resolvido. Eu tenho alguém resolvendo por mim. Espírito Santo de Deus, mova no nosso meio nesse momento, Espírito Santo.
Eu clamo a Ti, Espírito Santo, que o Senhor encha o nosso coração de coragem, de intrepidez, de ousadia, de segurança no Senhor. Porque servimos a um Deus leal, servimos a um Deus fiel, servimos a um Deus de aliança, um Deus que nos levantou e que não é menino para nos abandonar no meio do caminho. É um Deus sério, é um Deus poderoso, é um Deus que vai até o fim, é um Deus que não abandona os seus. Oh, Espírito Santo de Deus, tira todo o medo do coração do teu povo nesse momento, tira toda a ansiedade, tira toda a depressão, tira toda a preocupação, tira toda a insegurança, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, mova no coração do teu povo, que todo fardo pesado caia agora e que o fardo leve de Cristo seja colocado sobre nós, em nome de Jesus. Senhor, nos dê uma semana de paz. Luta por nós, Senhor. Luta por nós. Provê para o teu povo nessa semana, Senhor. Defende o teu povo, Senhor. Respalda as nossas palavras. Respalda aquilo que estamos fazendo para o Senhor. Nós oramos, Senhor, no santo e poderoso nome de Jesus. Temos a certeza que o Senhor está nos ouvindo e que será uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Tenha uma semana muito feliz e abençoada. Antes de você ir embora, fala para alguns irmãos.